Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 31 de março, vamos contemplar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 4, versículos do 43 ao 54. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Meus irmãos, na narrativa desse evangelho, nós gostaríamos de destacar 2 pontos de meditação. O primeiro ponto é como que Jesus ensina sobre essa temática do profeta não ser aceito, não ser recebido na sua pátria. Jesus estava em uma outra região diferente daquela que ele morava, e as pessoas que ali estavam já tinham visto o que Jesus fez em Caná da Galileia. E o que elas viram fez com que a fé nesses corações fosse acesa. Jesus fala que por diversas vezes quem está ali mais perto não consegue aceitar aquilo que vem como profecia. Essa palavra, ela usada para essa narrativa desses fatos, fala muito aos nossos corações no dia de hoje. Especialmente nós, numa vida consagrada, irmãos que moram nas casas de acolhimento, precisamos ter uma atenção de como que Deus fala pelas pessoas, pelas profecias, independente das pessoas, por aquilo que é verdade de fé na região que nós estamos, no lugar que nós estamos inseridos, como pessoas que querem ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós temos o nosso ouvido, o nosso coração disponível para uma escuta, para aderir com fé a algo que vem da comunidade, a algo que vem ali nas casas de acolhimento por parte dos missionários
querendo e desejando o seu processo de conversão, a sua salvação, irmãos. Precisamos treinar o nosso ouvido, o nosso coração para essa dinâmica de acolher com obediência algo que nos é dado por ensinamentos de fé para aderirmos à fé. De fato, porque não é a pessoa apenas que transmite ali. O próprio Jesus, quando ele fala, ele nunca fala em nome dele mesmo. Ele fala em nome da comunhão dele com o Pai. Se Jesus, que é santo, faz isso, tenhamos a certeza de que aqueles que se colocam como profetas, aqueles que anunciam profecias, eles estão ali trazendo algo muito maior do que eles. Eles estão trazendo um ensinamento do reino de Deus. Olhe o reino de Deus querendo entrar no seu coração. E quando vemos, nesse ponto de meditação, nós temos uma escolha hoje, de dar um sim hoje, de sermos mais obedientes hoje, para recebermos graças e mais graças na nossa vida interior, na nossa vida de conversão com o Senhor. Esse era o primeiro ponto que nós queremos aqui destacar. O segundo ponto, que tem um desdobramento desse primeiro, diante da narrativa do Evangelho, convida o meu e o seu coração a perceber o fato aqui desse funcionário do rio. Olha que belo. Ele vai ao encontro de Jesus, ele pede que Jesus intervenha diante do seu filho que estava morrendo. Jesus, quando olha, ainda diz uma fala para ele de uma certa tensão ali no ar. Jesus não diz sim nem que não, mas fala que a forma dele acreditar seria vendo sinais a serem realizados. E o homem, ele continua, por meio da fé, pedindo ao Senhor o que ele quer pedir. E após pedir pela segunda vez, Jesus diz: pode ir, que ele já está salvo. E o homem, mostrando pela terceira vez que ele acreditou, que ele realmente tinha fé, o Evangelho nos conta, ele acreditou e foi para a sua casa. E aí, quando ele teve a notícia de que o filho estava vivo, ele conseguiu fazer a conferência do momento que aconteceu. E fazendo essa conferência do momento que aconteceu, essa cura, ele percebeu que foi exatamente naquela hora que Jesus falou. E no final do Evangelho nós temos ali a informação de que ele e toda a sua família passaram a acreditar e seguir o Senhor. Meus irmãos, por que nós aqui lembramos bem direitinho dessa história? Porque esse momento foi um momento de profunda dor para esse homem. E quando ele se viu no processo de estar diante de Jesus, perdendo aquilo que lhe causava, toda aquela dor, que era a salvação do seu filho, ele deu 3 atitudes de fé. E nas 3 atitudes de fé, ele teve a graça alcançada. E da graça alcançada, ele transformou aquela dor em amor ao Senhor. Ele transformou aquela dor exatamente num coração que coloca-se a caminho junto com o Senhor. Será que eu e você estamos transformando as nossas dores em amor ao Senhor? Em seguimento ao Senhor? Ou nos paramos nela? Ou, mais triste ainda, queremos controlar Jesus diante daquilo que ele vai realizar ou que ele não vai realizar da forma que eu quero que ele realize. Porque o homem pediu que ele fosse lá na casa dele. E Jesus, ele disse uma palavra e o homem aceitou. Isso serve para tantos fatos que eu e você podemos estar inseridos. O importante para apreendermos o que o Evangelho aqui quer nos destacar é como transformar a dor em amor ao Senhor, em intimidade ainda mais com o Senhor, para termos a nossa vida transformada mais e mais, não apenas nos milagres realizados, mas principalmente na nossa vida interior com Ele, no segui-lo sem reservas. Que a Virgem Maria, como mãe, possa nos ensinar, nos colocar confiantes como ela se colocou sempre
nos desígnios, nos mistérios da vida de Jesus. E assim eu e você possamos, meus irmãos, crescer na fé, na intimidade com o coração de Cristo. Que a Virgem Maria, assim como mãe, nos acolha no seu colo materno. E a nossa decisão hoje seja obedecer, seja escutar e transformar a nossa dor em amor ao Senhor. Que Deus nos abençoe.